As ações da Taesa nos últimos 5 anos só vinham se valorizando e agora, nos últimos meses, nas últimas semanas e principalmente nos últimos dias, vem caindo fortemente. A pergunta que fica é: por que as ações estão caindo? As ações podem cair mais e os dividendos, que é principalmente a motivação da maioria dos investidores da Taesa, os dividendos vão cair no futuro? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo que eu me comprometi na semana passada a gravar para vocês com uma análise completa. E eu ainda vou te mostrar qual o futuro da Taesa, o que eu imagino que seja o futuro da Taesa, o que pode acontecer daqui para frente e se o que ela está fazendo agora é realmente uma sacanagem com os próprios acionistas, como muita gente está dizendo, ou se não, é algo normal para a empresa e você não deveria temer e tem muito burburinho no mercado. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Só antes da gente entrar no tema específico do vídeo, quero fazer um pedido especial para você. Aqui você vai ver uma análise completa e todos os dias você vê vários vídeos que a gente produz com muito carinho para que você consiga efetivamente ter mais conhecimento, mais aprofundamento financeiro. Se você já assiste os meus vídeos, meus conteúdos, toca aqui embaixo em gostei. Assim você sinaliza para a gente que o nosso conteúdo está na direção certa, que está te ajudando, você motiva a mim, a minha equipe e é a moeda de troca frente a todo o conteúdo que a gente preparou para você gratuitamente por aqui, tá bom? Então peço para você, clica em gostei, porque assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas, a gente ajuda mais gente e é a moeda de troca que a gente tem por aqui frente ao conteúdaço que a gente preparou para você, tá bom? Então vamos lá, entrando no tema do nosso vídeo de hoje. As ações da Taesa estão caindo e a principal motivação, o principal motivo é basicamente uma possível oferta de ações, uma nova oferta de ações, um possível follow-on. Como é que isso acontece? Basicamente, essa é uma especulação, tá? Que veio na mídia por conta do Brasil Journal e não foi confirmado pela empresa. A empresa não disse, vamos fazer um follow-on, vamos fazer uma nova oferta de ações, vamos fazer um aumento de capital. Não, ela não disse, tá? Mas é especulação que surge por aí e às vezes até esse é uma notícia vazada, não posso afirmar, tá? Mas isso acontece muito no universo das empresas. É uma notícia meio vazada só para ver a reação dos investidores, para ver se a empresa vai colocar isso em prática ou não, tá? Não posso afirmar que isso está acontecendo, mas muitas vezes isso acontece sim. E o que acontece? O que é um follow-on, uma nova oferta de ações? A empresa pensa em aumentar a quantidade de ações que tem em circulação, pensa em ofertar novas ações na bolsa, tá? No montante aí de 1,5 a 2 bilhões de reais, o que seria um aumento de capital de aproximadamente aí uns 15% se a gente pegar a média desses valores que estão sendo especulados, né? A empresa, ela deve querer esse dinheiro justamente porque agora, em junho, no mês de junho e no mês de outubro, a gente vai ter novos leilões de transmissão de energia. Basicamente, a gente vai ter mais ou menos uns 50 bilhões de reais, tá? Desses leilões que vão sair em concessão e a empresa tem como foco que participar desses leilões, tá? Isso são essas especulações que surgem, a empresa não confirmou nada disso, mas a empresa deve ter como foco participar desses leilões para conseguir ganhar novas concessões e ganhando novas concessões ela vai ter mais receita, possivelmente mais lucro, vai distribuir mais dividendo no futuro. Só que a gente vê as ações da Taesa caindo porque em geral o mercado ele não gosta de novas ofertas de ações. Ele não gosta quando existem follow-ons, ele não gosta quando ele vai ser diluído e essa é a principal razão. Como é que funciona a diluição? Imagina que a empresa ela distribui um certo lucro, certo? Digamos aqui, só pegar um exemplo, tá? Não é o caso da Taesa, mas digamos que ela distribui um lucro de 1 bilhão por ano e aí você tem 100 ações em circulação. Então, esse lucro de 1 bilhão por ano vai ser dividido por 100 ações. Quando você tem mais ações entrando em negociação, você vai dividir talvez esse mesmo lucro, se o lucro continuar estagnado, por uma quantidade maior de ações. Então, quem já é acionista e não comprar novas ações, ou seja, não participar desse follow-on, não adquirir novas ações nessa oferta, vai receber um dividendo um pouco menor, porque agora você divide o mesmo tanto, o mesmo lucro, por uma quantidade maior de ações, certo? E aí isso gera um certo burburinho no mercado financeiro, principalmente para quem tem pouca experiência investindo, que é a maioria dos investidores da bolsa hoje. Se a gente for ver o salto do número de investidores, é um salto muito grande nos últimos anos, né? Se a gente pegar em 2016, a gente tinha 500 mil pessoas investindo na bolsa. Se a gente pegar agora, a gente vai estar na casa de mais ou menos 5, 6 milhões de pessoas investindo. Então é muito recente para muita gente, fica esse burburinho e muita gente sai vendendo, sai dizendo que é uma sacanagem. Vinícius, você acha que é uma sacanagem se a empresa diluir os acionistas, se a empresa for lá e ofertar novas ações? Claro que não é sacanagem, não faz nenhum por cento de sentido reclamar de uma situação como essa.
Sabe por quê? O que o pessoal que está criticando a Taesa está dizendo? Poxa, ela não deveria ter distribuído tanto dividendo. Ela distribuiu muito dividendo, agora não tem dinheiro para participar dos leilões, e aí vai querer vender novas ações na bolsa, vai fazer com que eu receba menos dividendo. E aí as pessoas dizem assim, ela deveria ter distribuído menos dividendo e guardado o dinheiro para não precisar fazer uma nova oferta de ações. Aí eu rebato para você voltar para um pensamento lógico aristotélico. Vinícius, o que é lógica aristotélica? Dá um Google aí. É a lógica normal, é pensar com o cérebro. Se você recebeu dividendos demais, entre aspas, ou seja, se você queria que ela não tivesse pago tanto dividendo para você e tivesse guardado em caixa, você recebeu esses dividendos a mais, que na sua cabeça não deveriam ter sido distribuídos para você. Né? Então o que você faz? Pega esse dividendo a mais que estaria no caixa dela e compra novas ações. Poxa, vai dar na mesma. Por quê? Porque o dividendo ele ainda é isento de imposto de renda no Brasil. Então não faz sentido você ficar com uma panelinha e uma colherinha dizendo assim, meu Deus, a Taesa é do mal, a Taesa porque ela distribuiu o dividendo demais e agora quer lançar novas ações. Ok, você recebeu o dividendo demais se você já é acionista, então não tem por que estar reclamando. Então você pega esse dividendo a mais, entre aspas, que você recebeu e compra novas ações que você não vai ser diluído. Ou seja, você vai preservar a quantidade de dividendos que você recebe. Pronto. Tá? E por que ela tem por objetivo participar desses leilões? Tá? Não só um potencial aumento da receita dela, porque ela vai ter mais concessão, ela vai disponibilizar mais energia, tá? E disponibilizando mais energia, ela vai ter mais receita e possivelmente um maior lucro. Esse é um ponto que eu já comentei para você, mas tem uma outra questão. Se a gente pegar as concessões, que geralmente são na casa aí de mais ou menos uns 30 anos, as concessões de transmissão de energia, o caso da Taesa, nos próximos 10 anos ela vai perder mais ou menos 50% da receita que ela tem com as concessões atuais, porque ela tem alguns contratos vencendo, principalmente após 2030. Então a gente ainda tem um longo período de tempo aqui. Então ela também já está se mexendo porque ela precisa de dinheiro para participar dos leilões e precisa fazer o pagamento, para que quando chegar lá a data em que vai acabar essas concessões, os contratos de concessão atuais, ela não tem uma queda muito grande na receita e uma queda no lucro. Né? Então ela já está se antecipando 7 anos antes aproximadamente para contratar, para ganhar novas concessões nesses leilões e assim ela conseguir preservar ou até expandir a receita e o lucro da empresa e com isso preservar ou expandir a distribuição dos dividendos que ela já faz. E eu, Vinícius, particularmente, vou um pouco até na contramão do que o mercado está falando. Tá? O mercado está dizendo assim, meu Deus, a Taesa é do mal, porque ela está querendo diluir os acionistas, é uma sacanagem. Eu digo não, a gestão da Taesa é inteligente. Por quê? Quando você precisa captar recurso, você tem duas possibilidades. Você pode contratar dívida e o patamar de dívida já está num patamar bom, num patamar máximo tolerável, digamos assim, da Taesa. Ou você pega a dívida, que agora a taxa de juros está extremamente elevada, então se você pegar um empréstimo, se a empresa pegar um empréstimo, vai pagar a taxa de juros muito elevada. Ou você vende uma parte da empresa na bolsa, basicamente. E o que a gente vê acontecendo com as ações da Taesa é que as ações estão subindo e ignorando o cenário que a gente teve em 2020, 2021, 2022. Então, os preços das ações estão mais esticados. Certo? Os preços das ações não estão sofrendo como o de várias outras empresas. A ação está muito melhor do que estava lá em 2020 ou antes de toda a semana do álcool gel e tudo mais. Então ela pode vender as ações da empresa, vender mais ações da empresa a um preço interessante, ou ela pode fazer o quê? Contratar uma dívida com custo extremamente elevado. O que ela está fazendo? O mais inteligente, que é justamente vender mais ações da empresa a um preço mais elevado, o que é muito mais lógico do que ela contratar uma dívida cara, aumentar o endividamento, aumentar o risco da empresa. Quando ela vende mais ações, ela não aumenta mais o risco, ela diversifica mais o patrimônio, o portfólio. Então, o que ela está fazendo? Para não aumentar o endividamento, ela está vendendo novas ações, certo? Com o objetivo justamente de continuar distribuindo os altos dividendos que ela vem distribuindo, que é o maior fator de motivação da maioria dos investidores. Inclusive, se você está gostando dessa análise que eu estou fazendo aqui das ações da Taesa, manda aqui embaixo nos comentários sobre qual outra ação você gostaria que eu fizesse uma análise similar, uma análise semelhante. Quero saber, quem sabe eu gravo um vídeo especificamente a seu pedido, tá? Manda aqui embaixo nos comentários. Porque sem esse valor, desses mais ou menos 1,5 bilhão, 2 bilhões, que possivelmente ela venha a captar nessa nova oferta de ações, nesse follow-on, sem esse valor talvez ela tivesse que reduzir drasticamente o volume de dividendos distribuídos, porque ela precisaria pegar esse dinheiro,
certo? E investir para participar desses leilões de transmissão. Analisando assim friamente, profundamente os dados, você consegue perceber que na verdade o que a empresa está fazendo não é uma sacanagem, não é um crime ou algo do tipo, ela está agindo de forma muito mais lógica, né? Então eu não vejo absolutamente nenhum sentido para todo esse frenesi, né? E considerando que faltam 7 anos para ela perder metade da receita vindas da concessão, ou uma grande parte disso, a maior parte disso, eu não me preocupo, né? Eu começaria a me preocupar ali a partir de 2025 se a Taesa não conseguir ganhar nenhuma concessão agora nos próximos leilões que a gente vai ter em junho e em outubro agora de 2023. Então lá em 2025 talvez tenham outros, mas lá em 2025 eu começaria a me preocupar. Por agora, faltam 7 anos ainda, eu não vejo muito motivo para preocupação. Acho que é uma questão bem exagerada. Mas uma lição importante que você tem que ter aqui, tá? Essa questão de distribuir altos dividendos é uma postura da empresa, é uma postura da Taesa. Ela sempre foi assim e justamente os detratores atuais da Taesa são aqueles que adoravam receber altos dividendos. Estou entrando no site aqui no Status Invest e o que você pode ver? Inclusive, acabei de entrar na Transmissão Paulista. Deixa eu entrar aqui na Taesa para mostrar para você. A gente vai conseguir perceber que o dividend yield nos últimos 12 meses é quase 18%, ou seja, a empresa distribuiu em dividendos quase que o equivalente a 18% do preço atual da ação. E esse percentual ela veio aumentando a distribuição ali em 2020, 21, 2022, ela distribuiu muito dividendo, todo mundo adorava. Por quê? Muita gente olhava só para esse indicador, só para o dividend yield. Mas tem outro indicador que você sempre tem que monitorar também, que é aqui, o payout, tá? O payout, ele vai te dizer quanto por cento do lucro da empresa ela distribui para os seus acionistas, né? E se a gente pegar aqui a média dos últimos 5 anos, a gente vai ver que o payout médio da Taesa é de 71%. E a gente tem em vários estudos dentro dessa seara dos dividendos que quando você tem uma distribuição maior que 60%, em geral isso não é sustentável. Só que como ela não precisava investir em novas concessões, ela não precisava gastar esse dinheiro para qualquer tipo de investimento, o que ela resolveu fazer? Distribuir para o acionista. E todo mundo adorava. Agora que ela vem com essa questão de, poxa, eu distribuí demais, só que eu vou fazer uma nova oferta, então compre novas ações que vocês estão de cara. Entende? É só você fazer o quê? Comprar novas ações. A empresa também poderia adotar uma outra estratégia, que por exemplo, a que eu estava aqui antes, a Transmissão Paulista, adota. Distribui um pouco menos e guarda dinheiro em caixa para participar, possivelmente, de novos leilões. Então, apenas são posturas diferentes das empresas, mas você tem que observar essa questão do payout. Sempre que passar de 60%, é muito provável que não seja algo que vai ser recorrente. É muito provável que você não vai ter isso para sempre, porque uma hora ou outra ela vai ter que investir no próprio negócio e aí ela vai ter que fazer um aumento de endividamento, ela vai ter que fazer uma nova oferta de ações e assim por diante, tá? Mas analisando os indicadores gerais aqui da Taesa, ela está num preço aqui em relação ao lucro que ela gera caindo nos últimos anos, só esteve pior ali entre 2020 e 2021. Ela está com preço em relação ao patrimônio super tranquilo, super controlado. Ela está nesse setor de transmissão de energia, que é um setor com uma margem extremamente elevada, uma margem de lucro absurdamente alta, olha aqui, mais de 50% recorrente de margem de lucro. Ela tem um bom crescimento de lucros ano a ano, ela tem uma boa rentabilidade, tem endividamento aqui que está saudável, endividamento total, endividamento de curto prazo. Então, na minha avaliação, fazendo um grande resumo de tudo aqui sobre a situação da Taesa, tá? O que eu vejo? Eu considero uma oportunidade aos preços atuais, tá? Principalmente se ela fizer bons negócios agora nesses leilões e ganhar boas concessões, né? Poxa, Vinícius, mas e se ela não fizer bons negócios, se as concessões forem um pouco piores do que são as concessões atuais? Viver é um risco, tá? Todo dia quando você acorda, você pode morrer. Quero te dar um recado. Todo dia quando você atravessa a rua, você pode ser atropelado. Então, existe essa possibilidade, existe essa chance. Vinícius, eu não quero correr esse risco, então melhor não investir nessa ação. Mas, considerando que a empresa continue como ela está hoje, ou em virtude desses leilões ela pode até melhorar, eu não vejo um cenário ruim. Na verdade, o preço atual da ação está bastante defasado por conta dessas quedas, desse burburinho, dessas apostas contra a própria empresa. O que você deve fazer ao investir em ações para você diminuir esses riscos de que, por exemplo, as próximas concessões não sejam tão boas, com margem de lucro tão altas? Você tem que diversificar sua carteira de ações. Basicamente é isso, tá? Mas
Com esse movimento que ela está fazendo, tudo que eu entendo que ela está querendo fazer é manter o seu lucro, manter a sua distribuição de dividendos e possivelmente até aumentar isso no futuro. Vinícius, mas e no curto prazo? No curto prazo pode ser que a ação caia mais, porque esse burburinho não vai acabar. Se for confirmado pela empresa, pode até cair mais o preço da ação e quanto mais cai, mais oportunidade é, na minha visão. Entretanto, só um detalhe importante. Atualmente o payout, como eu te mostrei ali, é 70%, ou seja, 70% do lucro da empresa vem sendo distribuído para os acionistas. A diretoria já aventou, já disse que, poxa, a gente vai fazer a distribuição de dividendos futura com base no estatuto da empresa. E no estatuto da empresa está previsto 50%. Então pode ser que tenha uma pequena queda na distribuição de dividendos, nada muito exorbitante, tá? Para 50%, que vai dar mais de 10% de dividend yield, ou seja, você recebendo em relação ao preço atual, mais ainda de 10% do preço da ação por ano, aproximadamente, tá? Claro que o lucro varia e tudo mais, mas é só para você ter um parâmetro, o que continua sendo uma grande distribuição de dividendos. Se porventura a empresa não fizer esse aumento de capital, ou ela vai se endividar e pagar um juro muito alto por conta do juro da dívida agora, e se fizer isso, provavelmente vai ter menos dividendos sendo distribuído, mas não de forma temporária, de forma persistente, porque ela aumentou o endividamento, aumentou o juro que ela vai pegar pela dívida e aí o cenário fica muito mais complicado para ela, tá? Mas como eu gosto do setor de transmissão, porque é justamente o setor mais previsível, porque a empresa ela recebe recurso, ela recebe dinheiro à medida que ela disponibiliza energia e não que a energia é consumida, ela tem uma previsibilidade de receita muito maior. Eu gosto do setor. E quando o governo ele interfere na economia para controlar os preços, para controlar a inflação por algum motivo, como aconteceu no setor de energia elétrica lá em 2014, geralmente o governo ele entra na parte de distribuição de energia e não na parte de transmissão, porque a distribuição é onde vai chegar realmente na conta do consumidor. Logo, eu, Vinícius, vejo como oportunidade, não vejo como problema. O único risco existente é que ela participe dos leilões, tá? E ela pegue concessões ruins com uma margem de lucro muito baixa e aí vai ser um erro da gestão, mas foi um erro que nunca aconteceu até hoje. Ela já passou por situações similares no passado e a empresa passou muito bem e ela conseguiu gerar lucro, gerar valor para o acionista e aumentar a sua distribuição de dividendos no futuro. E agora eu quero saber de você, sobre qual outra ação você gostaria que eu fizesse um vídeo específico falando sobre o caso da empresa e qual a minha visão em relação a ela. Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você se sentiu ajudado, se, poxa, esclareceu para você, toca aqui embaixo em gostei. Isso é muito importante pra gente, pra você é só um clique, mas pra gente é muito importante porque isso motiva a mim e a minha equipe, faz o nosso trabalho chegar para mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente a conseguir ter resultado na Bolsa de Valores, tá bom? Então clique em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.